mostrando experiência, aí vou contratar a pessoa mais nova. Pessoas que sofrem com a discriminação geracional no ambiente de trabalho afirmam: sem dúvida, o mercado de trabalho está dando preferência para a rapaziada mais jovem. Está no ar o ADM News. Boa noite. Nossos correspondentes foram até a escola Educan, que ensina reciclagem para motorista, e lá encontraram pessoas que sofrem a discriminação geracional. Acompanhe conosco essa entrevista. Boa noite, hoje estamos aqui com o senhor José Roberto. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a dificuldade que ele tem pela inserção no mercado de trabalho. Boa noite, senhor José Roberto. Qual a idade do senhor? 46 anos. O senhor trabalhou já registrado em uma empresa? No primeiro emprego, eu fiquei 18 anos. E trabalhar e estudar, eu optei pelo trabalho. Depois de quase 18 anos trabalhando nessa área, eu precisei sair da empresa. Aí começou o meu drama. A idade se tornou inconquistável. E hoje, há quanto tempo o senhor está desempregado? Atualmente faz 2 anos que eu estou desempregado. Aí eu estudei e a primeira vaga que me apareceu depois de 2 anos parado, né, foi de faxineiro. Esses empregos que o senhor procura hoje, como ser motorista, alguma coisa, é porque o mercado de trabalho não dá oportunidade para o senhor? Sem dúvida, o mercado de trabalho está dando preferência para a rapaziada mais jovens com qualificação. E tem mais uma coisa, eu sou orador, isso também implica no mercado. A discriminação já existe e a gente sente ela na pele. E você sofreu esse preconceito lá por colegas de trabalho? Com certeza. Outra vez eu tive um emprego, um colega indicou, na época seria uma vaga de assessorista. O rapaz tinha sido demitido e eles estavam precisando urgente de um colega que trabalhava no escritório lá, conversou com a pessoa que comandava aquele prédio, né? E me indicou. Eu levei todos os documentos e as referências. Mas quando eu cheguei na entrevista, o cara olhou para mim, só de olhar para mim já comecei aquela coisa tipo, poxa, eu estava esperando uma outra pessoa, nem se legal, que a vaga estava certa que seria para me indicado para alguém que já trabalhava ali. Mas o prédio era na Avenida Paulista. Você imagina, o prédio de advogados ali. Aí eles colocaram, olha, sinto muito, mas já temos um rapaz que está na frente e me descartou. Se você tivesse que chover para mudar essa situação, até mesmo se você tivesse condições administrativas, o que você faria? Cara, eu eliminaria esse preconceito, porque uma pessoa mais velha, ela não está acabada, ela não está morta. Antigamente, uma pessoa mais velha era vista como experiência e um profissional mais confiável, porque o jovem, ele não é experiente, tem seus altos trabalhos, né? E a pessoa mais velha, antigamente, não era vista como alguém confiável. É verdade. Mas o senhor acredita que todas essas dificuldades, experiências que o senhor tem, o senhor ainda vai conseguir o seu emprego? Olha, Tem que ter. a esperança é a última que morre. Você tem que acreditar em você, embora o mundo não acredite demais. Então hoje nós estamos aqui, falamos com o senhor José Roberto, e ele falou um pouco da dificuldade dele, sobre a dificuldade de se encontrar um emprego. Vocês aí, boa noite. Um grupo de estudantes fizeram uma pesquisa sobre discriminação geracional. E nessa pesquisa encontraram várias pessoas que sofreram e ainda sofrem com essa discriminação. Porém, o caso nos chamou a atenção, o caso da Dona Maria. Oi, nós estamos aqui com a Dona Maria. Dona Maria, qual a idade da senhora? 27. Onde que a senhora mora? Mas Soares de Arruda, número 141. Qual o seu grau de escolaridade? Quarta série. Há quanto tempo que a senhora está desempregada? Há um espaço de tempo, de vez em quando eu faço bico. E também encontro certas dificuldades também para me arrumar um serviço fixo. A senhora acha que existe algum tipo de preconceito em relação à idade da senhora? Sim. Por quê? Dificuldades para arrumar emprego. Mas por que motivo? Primeiro pelo grau de escolaridade
né? A segunda faculdade. Como a senhora vê o mercado de trabalho atualmente? Bastante preocupante. Por que motivo? Na parte da administração governamental. A senhora pode me dar um exemplo de preconceito que a senhora sofreu para arrumar emprego? Primeiro, aparência. E segundo, visão e terceira idade. Qual problema a senhora tem na visão? Descolamento da retina. Isso prejudicou muito a senhora no mercado de trabalho? Sim. Um dos motivos foi que quando criança eu tive sarampo, atingiu o fundo de olho no qual me prejudicou a minha vida. E hoje a dificuldade se prolongou depois dos anos. Como a senhora se sente com essa situação? Muito prejudicada financeiramente e assim me sinto constrangida, né? Houve tempos assim de eu ficar muito angustiada por não ter um emprego para cuidar da minha vida pessoal, né? Com meus filhos, e isso me prejudicou muito. É muito difícil. O momento de pensar e raciocinar é difícil. A senhora tem esperança ainda de conseguir um emprego fixo? Sim, Qual área? ensino e costura. Se estivesse em suas mãos, o que a senhora faria para mudar esta situação? Em primeiro lugar, vamos dar um exemplo de uma mesa. Ela tem os 4 pés. E os 4 pés têm que estar num lugar bem nivelado. Porque se ele tiver um lugar um pouco mais baixo, ela vai estar manquejando, ela vai estar sempre balanceando. Então, para que ela esteja firme, tem que estar num lugar bem plano, né? Compatível com a medida dos pés. E pensando nisso, a gente tem que pensar o quê? Na área de trabalho, não só para níveis maiores, né? No caso assim de alto nível de escolaridade, como no mais baixo. Para poder, cada um com o povo que fizesse no seu trabalho, para poder ele ter a sua maneira de sobreviver. A primeira coisa seria pensar no meu lugar, que eu penso se eu fosse um governante. Então, tenho um desejo jamais de ser um governador da minha vida, mas eu te digo com sinceridade, eu pensaria nos 4. No conjunto, inclusive os mais velhos. Principalmente os mais velhos. Colocaria os 4, porque são as 4 fases da idade, né? São os jovens, são a segunda parte da idade, depois terceira e a quarta, que é a última, né? Que digamos assim, passou dos 60 anos, 50 anos pra frente, 45 no caso, já não serve pra trabalhar. E é muito chato isso. A gente se sente assim como se nem fosse gente. É verdade. Esse é apenas mais um caso dos milhares de discriminação geracional. Gostaria de agradecer a senhora pela entrevista e desejamos sucesso nessa busca. Você também. Acompanhe conosco, através da nossa câmera escondida, um caso de um senhor que sofre com a discriminação geracional. Vejamos também como ele faz para sustentar a sua família. Desculpa ter compartilhado. Mais à frente, só para mostrar lá. Ela ajuda. Fui pessoalmente conversar com uma gerente selecionadora de uma grande empresa e saber dela o que ela acha sobre a discriminação geracional e o que sua empresa faz para que essa discriminação não aconteça. Muito bem, nós estamos aqui com a Juliana França, de 26 anos, ela que é gerente selecionadora do McDonald's. A gente vai tentar saber dela um pouquinho o porquê dos jovens entre 18 e 24 anos
eles estão tendo mais oportunidades no mercado de trabalho do que aquelas pessoas acima de 35. Boa tarde, Diana. Boa tarde. No seu ponto de vista, por que isso acontece? Bom, eu vou falar de forma específica, né? No ramo McDonald's e no ramo fast food, né? O McDonald's ele tem um método de formadora de mão de obra, né? Ou seja, né, dá oportunidade para os jovens que não têm experiência, não têm formação, para entrarem no mercado, né? Ele tem toda a infraestrutura de treinar essas pessoas, de dar um bom treinamento para que essas pessoas também sigam o plano de carreira aqui dentro. Então eu acho que isso é o perfil do McDonald's, não que o McDonald's seja uma empresa que discrimina, que limita a idade. Entendi. Você não acha que a experiência de uma pessoa mais velha, por mais que esteja iniciando, ela não acrescentaria no ambiente de trabalho? Ah, sim, com certeza. Com certeza uma pessoa mais velha, mais experiente, com certeza tem muita informação para passar, né? Mas isso não é descartável aqui dentro do McDonald's, né? A gente dá prioridade para as pessoas que realmente estão iniciando o seu plano de carreira, né? Mas não que a gente descarta essa possibilidade de contratar pessoas mais velhas. Entendi. Na sua opinião, então, o fato desses jovens estão tendo mais oportunidades no mercado de trabalho, isso gera uma discriminação geracional? Falando de forma generalizada agora, sim. Realmente limitar a idade é discriminatório. Mas é que no McDonald's, para essa área que é a área operacional, a área base, a gente necessita de pessoas jovens. Mas, de repente, para um cargo gerencial, a gente com certeza contrata pessoas mais experientes, mais capacitadas, com bagagem acadêmica maior. Entendi. Hoje a empresa do seu trabalho, no caso o McDonald's, ele tem um pré-requisito na hora de contratar seus funcionários. Quais seriam esses pré-requisitos? Bom, como eu disse, aqui dentro do restaurante, só que dentro do restaurante a gente tem vários níveis hierárquicos, né? Então, para cada nível tem um pré-requisito. Então, para iniciar no McDonald's, que é o cargo de atendente de restaurante, é necessário só estar cursando ensino médio ou ter concluído. Agora, para outros cargos já são outros pré-requisitos. Entendi. Vou criar uma situação aqui um pouco complicadinha para você. Você trabalha no ramo de selecionadora. Vamos criar uma situação onde você tem apenas uma vaga, certo, e depois de uma grande seleção, 2 pessoas saíram muito bem. Uma delas seria um jovem de 20 anos, que está cursando o nível superior, altamente qualificado. E a outra pessoa seria uma pessoa não velha, mas acima de 35, já experiente, já terminou seu curso superior, já é formada, tem uma alta qualificação e ainda traz consigo uma bagagem de experiência. Está nas suas mãos. Quem você contrataria? Então, Rafael, essa situação é um pouquinho relativa, né? Vai depender do perfil da vaga, né? A vaga que ele vai ocupar. Então, se eu preciso de uma pessoa com maior experiência, com uma formação acadêmica maior, é claro que eu vou contratar a pessoa que tem, né, 33 anos, né? 35 anos, que já é formado. Mas se de repente eu estou com uma vaga que o salário é menor, que eu não preciso de tanta experiência, aí eu vou contratar a pessoa mais nova. Entendi, Jean. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Às vezes você é jovem, lá por volta de 18 anos de idade, iniciando no mercado de trabalho, foi atrás do seu emprego e recebeu um baita do não pelo fato de não ter experiência. Mas eu vou mais além. Até você que tem seus 40 anos, é experiente, tem um currículo muito vasto e amplo, já ouviu de muitas empresas que estão ultrapassadas. Pois é, se a gente for parar para pensar, tem uma baita de uma contradição aí. Se as empresas, se o mercado de trabalho pede experiência, por que será que as pessoas acima de 40 são ultrapassadas? Infelizmente, essa é a discriminação que a gente vê hoje em dia no mercado de trabalho. Pois é, do lado das empresas, elas têm políticas. E essas políticas é que vão nortear suas decisões. Por exemplo, um exemplo meu. Algumas empresas têm a política de não contratamos pessoas acima de 40 anos e pronto, acabou. Se você trabalha nessa empresa, você vai seguir essa política. Mas essas pessoas que vêm lá de cima, elas não procuram saber se essa decisão vai causar uma polêmica ou causar uma discriminação. Infelizmente, é isso que acontece. Mas, pois é, um assunto que a gente vê muito por aí, que a gente está até careca de tanto ouvir, que é a crise mundial, que aflige todos os países aí no geral. Elas têm a política do seguinte, de reduzir custos. Então, a gente para pensar que é melhor 2 pessoas de 20 do que uma de 40. Já que elas querem reduzir custo, a pessoa de entre 18 e 20 anos vai se submeter a ganhar menos. Já a pessoa de 40 ou até mais, pelo fato da sua experiência, ela vai querer ganhar proporcionalmente. Então, até essa parte da crise, também, se a gente for ver, parar para pensar, também gera uma discriminação. Infelizmente, é isso que acontece. E para encerrar, eu quero citar também algumas pessoas fora do âmbito do trabalho, que também fizeram história mesmo com idade avançada. Como, por exemplo, Oscar Niemeyer, que é um baita no arquiteto que projetou Brasília. E hoje em dia ele tem 100 anos de idade, e não é por isso que ele não é requisitado e nem lembrado pelos seus trabalhos. Mais um exemplo, Romário.
Nossa, o Romário foi bem, fez gols até dos 35 anos de idade. Deu baile em muito moleque de 20. E aí, ele é melhor ou pior que ninguém? Não tem nada a ver esse lance de idade, mas infelizmente isso acontece na nossa sociedade, esse tipo de preconceito em relação à sua idade. Mas para concluir, vi uma frase que vem muito à tona nesse assunto, que é o seguinte, que infelizmente hoje em dia é mais fácil se partir um átomo no meio do que se quebrar no preconceito. Boa noite. Pois é, Lê. Infelizmente nós sabemos que essa discriminação ainda acontece em grandes empresas e em vários lugares. Rafael, eu espero sinceramente que através dessa entrevista todos os empresários e gestores possam tomar consciência de como essa discriminação existe no nosso mercado de trabalho. Pois perante a lei somos todos iguais. Tenham uma boa noite. Boa noite.